Eu não ajustei nada aqui, que eu não sei se tá bom. Shalom, shalom. Bom dia, tudo bem, gente? Estamos começando mais uma sexta-feira com o programa Mulheres Virtuosas. Já vai dando seu like, se inscreve e ativa os sininhos das notificações. E você aproveite e fique membro do canal. Bom, hoje vamos começar com um assunto bem polêmico, né? Sobre os perigos do abuso sexual e suas implicações. Vou estar aqui com um bate-papo com a pastora Keila. Bom dia, pastora, tudo bem? Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast da Mulheres Virtuosas. E hoje nós falaremos, né, Fabi, sobre esse assunto que é tão polêmico, complicado. Verdade. E a maioria tem dúvidas, né? Amém. Eu vou estar pedindo para a pastora, vamos fazer uma oração, porque é um assunto, né, bem forte e a gente precisa estar orando, né? Amém? Sim. Vamos orar, amados, para nós começarmos esse podcast, que é um pouco diferente, né? Um assunto sexual sobre abuso. Realmente, ele é muito pesado. Então, aí no seu lugar, na sua casa, vamos orar no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, sim, Pai, Senhor, eu entrego, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, a minha casa, o meu lar, a minha família, a família da Fabi, a família de cada um que está aqui, Senhor, nos assistindo, Pai, neste programa, neste episódio. E eu peço, Senhor, a visitação do Teu Espírito sobre nós. Peço também a cobertura, a blindagem do Teu sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Espírito Santo, eu te peço agora, envia os Teus anjos de guerra, aqueles que forem necessários, com as patentes necessárias, para pelejar ao nosso favor neste momento, neste ambiente. Pai amado, Pai querido, desde já eu dou uma ordem no mundo espiritual. Bata em retirada toda e qualquer retaliação vinda do trono de Satanás contra as nossas vidas, as nossas casas, os nossos lares, os nossos filhos. Sim, Espírito Santo, vai fazendo, Senhor, o Teu querer sobre essa live. Espírito Santo, venha ministrar sobre os nossos corações. Venha tocar agora em cada lar, em cada família que está assistindo, Senhor. Cobre-nos, ó Pai, com o Teu sangue, neste momento, Senhor, nessa live, nesse ensino, no nome de Jesus. Amém. Amém, Fabi? Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, vai compartilhando aí. Amém? Com seus conhecidos. Vai compartilhando aí, que um assunto é bem interessante. Amém? Glória a Deus. Então, vamos estar começando e eu vou fazer uma pergunta trivial. Pastora, o que é abuso? Abuso é tudo aquilo que nos incomoda, né? Que tira a pessoa da zona de conforto dela, que deixa ela envergonhada, que deixa ela entristecida, mas abuso é tudo aquilo que passa dos limites, né? Tudo aquilo que passa dos limites, a pessoa vem e passa dos limites para com a nossa vida. Isso já se torna um abuso, já se torna algo muito invasivo. É algo, uma atitude, uma palavra invasiva. Isso já é um abuso, né? Seja ele emocional, seja ele verbal e seja ele físico, né, Fabi? Sim. Qual a diferença, pastora, de molestação e o abuso sexual? Então, né, quando nós falamos de abusos, existem, como eu disse, existem vários tipos de abusos, né? Um deles é o abuso de toques físicos, né? O abuso físico. E na área sexual, né? E existe o abuso físico de violência, né? De violência de a pessoa apanhar, isso também é um abuso físico, sim, mas também existe o abuso físico a nível sexual. Que na realidade existem dois tipos
que é o estupro em si e as molestações. As molestações, a pessoa não tem a penetração, não é a parte da cópula do ato em si, né? Então, essa é a diferença. E a molestação são toques indevidos, passadas de mão, algo que constrange a pessoa, sabe? É nesse sentido. A molestação, então, são toques, são passes de mão indevido no corpo, seja do menino ou da menina, né? Geralmente é mais mulher que sofre, mas menino também sofre abuso, né? Passadas de mão. E o abuso do estupro em si já é a violência sexual a nível da cópula do ato, onde a pessoa pega a outra força e tem um ato sexual forçado. Amém? Amém. Então, esses já são os tipos de abuso? Ou você tem alguma outra coisa para falar sobre os tipos de abuso que existem? Não, existem os tipos de abuso, como eu disse, a violência, Sim. que tem a violência sexual, né? Onde a pessoa ela é forçada a ter ato sexual, ou é forçada, ou a pessoa é constrangida a nível de toques, que esse é o abuso sexual. Tem o abuso de violência a nível, né, de violência física, que é onde ela tem... A pessoa bate, né? Ela é violentada fisicamente. Sim. Igual tem muitas mulheres que sofrem violência doméstica, e a violência doméstica ela tem vários níveis, né? Um deles é o homem ir para cima, ou a pessoa ir para cima e espancar, bater, né? Tem esse tipo de violência. Tem a violência verbal, o abuso verbal, é onde a pessoa lança palavras sobre a vida da pessoa. Aí existem vários níveis, né? Chocarrice, tiração de sarro indevida, que é o famoso bullying, né? É a diminuição da pessoa, a outra pessoa, para se sentir superior, começa a diminuir, começar a falar que ela não serve para nada, que ela não presta para nada, que a outra pessoa, sempre alguém é melhor do que você. Você nunca vai estar no nível bom para outra pessoa. Então, esse a violência, o abuso verbal. E o abuso sexual que a gente falou agora, né? Existem esses 3 tipos de abuso na vida de uma pessoa, né? E a violência verbal, ela tanto fere quanto a violência física. É isso que as pessoas não entendem. Tem gente que fala assim, mas pelo menos ele não me bate. Tá, pelo menos ele não te bate, mas te destrói. Destrói a sua autoestima, sim, destrói você, a sua identidade, por causa do quê? Violência verbal. Porque é liberado muitas palavras, muitas falas todos os dias, que a pessoa vai se oprimindo, vai se fechando, vai arrancando a vida da pessoa, vai arrancando a identidade dela no dia a dia. Verdade. Né? Palavras têm peso, né? Palavras têm peso, palavras ferem, assim como às vezes, né? Uma violência física fere. Tem gente que fala assim para mim, pastor, às vezes eu queria tomar uma surra em vez de ouvir, às vezes, o que eu ouço. Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala em abuso e as pessoas não entendem do abuso verbal. Acha que é só o sexual acha que é só o sexual. E não é verdade, né? Existem vários tipos. Amém, pastora. E o que tem a ver a bastardia com o abuso sexual? Então, a bastardia, o que é? Explica aí pro pessoal. O que é bastardia, né? Bastardia é um... O que é bastardia, Fabi? É um filho fora da aliança de casamento, né? Sim. Todo filho gerado fora, a gente já explicou isso aqui, sim, mas é sempre bom repetir, porque tem sempre gente entrando na nossa live, tem gente sempre entrando nova aí e fala, mas às vezes a gente fala que o ditado popular brasileiro, né, filho bastardo é um filho sem pai. Não, filho bastardo é todo filho gerado fora da aliança de casamento. Então,
Então, filhos de fornicação, que são os primordiais, né? Filhos de adultério, filhos de incesto, filhos de abuso sexual. Esses são um dos filhos bastardos, filhos gerados fora da aliança de casamento. Então, quando uma criança ela nasce gerada fora da aliança de casamento, ela é uma criança que tem a maldição da bastardia, tá? A maldição da bastardia, ela abre portas na vida daquela criança desde a concepção. Por quê? Pais são o quê? São telhado na vida do filho. E quando uma criança é gerada fora da aliança de casamento, então a brecha que os pais deram no espiritual é na área sexual. Entende, Fabi? Sim. Dentro disso, por essa brecha, pela brecha dos pais primordial ser a brecha na área sexual, então pais são como telhado na vida dos filhos. Se o telhado está esburacado, atinge quem? Os filhos. Então, invoca-se um espírito, não é que a pessoa vai ser possessa, gente, né? Geralmente a pessoa não é possessa. É que ali vai perseguir na área sexual aquela criança bastarda. Ela vai ter mais perseguição do que as outras na área sexual. Então, como essa criança foi gerada dentro desse pecado sexual, ela vai ser um imã que atrai. Entendeu? Então, desde pequena, ela vai ser atraída para espíritos na área sexual. E com isso, ela fica o quê? Desprotegida. Ela fica mais exposta no mundo espiritual e vai atrair, né? Cerca de 80 a 90 filhos bastardos, eles são abusados sexualmente na infância. Por quê? Porque atrai. Ele é um imã na área sexual. Então, se atrai, né? Provavelmente ele vai ter a tendência a ser abusado na infância por causa da brecha dos pais. Então, você que é filho bastardo, entenda, às vezes você tem perseguições espirituais na área da sexualidade, você é muito perseguido na área da sexualidade por causa da brecha dos pais, né? Então, o filho bastardo, ele vai ter mais essa perseguição de abuso. Eu fui uma filha bastarda, hoje eu já não sou mais, porque eu resolvi essa parte no mundo espiritual e eu posso, como experiência própria, usar a minha vida. Eu fui abusada desde a minha infância. Não era abuso de estupro, né? Como eu disse, são molestações, pequenos. Começa às vezes, não é que a criança vai ser estuprada desde a infância, não é isso, né? Não é essa questão, né? A questão é que vai ser o seguinte: a criança ela vai ser perseguida com questões sexuais. Então, desde a infância, na faixa de uns 9, 10 anos, eu fui perseguida, né, com toques de pessoas adultas, passadas de mão, coisas assim, na área sexual. É um inimigo tentando entrar na minha vida, na área sexual. Depois, na adolescência, eu tive muitas e muitas perseguições, onde eu passava na rua, os homens queriam de qualquer jeito me levar à força para um determinado lugar e eu saía correndo. Então, é nesse sentido, às vezes você vai ser perseguido na área sexual. É uma perseguição na área sexual. Então, isso já é um abuso, porque você está ali desprotegido e a pessoa quer te tocar, passa a mão, faz isso, faz aquilo. Então, isso já é um abuso que já contamina a pessoa na área sexual. Então, os filhos bastardos, eles têm mais essa propensão de sofrer abusos na área sexual. Existe transferência de espírito durante o abuso sexual? Existe. Explique mais um pouquinho, que você já tem falado nas outras lives, mas é importante estar falando sobre isso. É como eu disse, né? O espírito que persegue aqui, esse filho bastardo, se comunica com o espírito do abusador aqui. Quando o abusador vem para querer tocar na criança,
e começa a contaminar ela, seja a níveis de molestação ou da cópula mesmo, em si do ato sexual, que ele pega a criança à força e tem um ato sexual, o que está nele vai para a criança a nível de contaminação. E aquela inocência, aquela pureza já não vai mais existir na vida da criança. É onde ela vai despertar para a área sexual. Mas por quê? Porque ela foi contaminada. Entende? Houve essa... Porque aquele espírito que estava aqui também, ela já tem um espírito aqui que persegue a vida dela. Então, esse espírito aqui que está na vida do abusador vai vir para a vida da criança, para também, ou do adolescente, da pessoa que é abusada, seja ela adulta. Porque tem gente que não é abusado na infância, nem na adolescência, é depois de adulto mesmo. Então, vai começar a perseguir essa pessoa na área sexual, fazendo com que ela tenha algumas atitudes que ela não tinha antes a nível sexual. Entende? Sim, lógico. Bom, é verdade que existe casos de obesidade devido ao abuso sexual? Sim, tem casos de mulheres, Fabi, que eu já vi, já peguei também, né? Mas eu já vi que é o seguinte, a pessoa, ela era toda bonita, tinha um corpão bonito, sabe? Era aquela mulher formosa. E aí, né, por conta de vários motivos que a gente não sabe dizer, né, ao certo, um homem foi e abusou dessa mulher. Era na adolescência, se não me engano, né, que ela foi abusada. Adolescência para juventude. E aí, o que que aconteceu? Ela começou a comer. Primeiro que ela achou conforto na comida, né, a compulsão alimentar. A nível emocional. A nível emocional, porque ela não tinha para quem falar e começou a se entupir de comida. E na mente dela, o que que aconteceu? Eu tenho um corpo bonito, eu sou bonita. Então, porque ela sabia que ela era bonita. E aí ela começou a comer, porque ela falou assim, se eu estragar o meu corpo, ninguém mais vai me tocar. Então, ela, de propósito, começou a ter compulsão alimentar e a comer com a intenção de ficar na obesidade para que nenhum homem mais a tocasse, para que ninguém mais a desejasse. Então, gerou nela o quê? Obesidade. Depois, ela teve que guerrear contra a doença da obesidade. Só que ela não conseguia a obesidade, ela não conseguia vencer depois a obesidade, porque a mente dela, aquilo era uma proteção para ela. Então, toda vez que ela começava a emagrecer, ela mesma se sabotava. Porque na mente dela criou aquilo, que aquela obesidade era uma blindagem, uma proteção a nível sexual para ela. Para você ver, né? Amém. Quantos casos. Tem gente que não. Tem gente que não é porque para ela se tornou uma blindagem, uma proteção. Tem gente que é porque quer afogar as mágoas e não sabe aonde. Ela quer, de uma certa forma, tirar aquela dor de dentro dela. E aí ela vai para a comida. E a comida, ela gera um certo prazer, Sim. um certo conforto, né? Você, como biomédica, deve saber Sim. disso, dentro da pessoa. Então, quando ela fica sem comer, ela se sente triste. Então, cada vez mais ela come para ela poder ficar bem, né? Para aquela tristeza, de alguma forma, sair. Então, tem gente que tem essa obesidade porque sofre abuso e quer se alegrar e quer ter uma certa fonte de alegria que não tem e encontrar na comida. E tem mulher que, foi o caso que eu te falei, que ela come porque na mente dela aquilo, a gordura, a obesidade se tornou uma blindagem para ela mesma, para ninguém desejar mais ela e tocar na vida dela. Bom, essa resposta aí, para todo mundo está ouvindo, foi baseado num fato, né? Não é uma questão que a pastora está falando. Não, isso é caso tirou real. da cabeça dela, mas foi um caso que ela pegou nas clínicas que ela faz aqui de libertação. Não é só uma pessoa, Sim. né? É o mais comum do que às vezes a gente pensa. A gente acha que não é tão comum, mas é.
né? É que mexe com o emocional, né? Por isso. Bom, pastora, o abuso sexual, ele pode ativar a sexualidade na vida da pessoa? Com certeza. Com certeza. O abuso sexual, quando, igual eu te falei, se uma criança, ela é abusada na infância, igual eu pego várias clínicas, como eu falo, né? Sim. E tem muitos casos, a gente acha que não é, que é poucos casos. Não, gente, é muito caso que eu pego de abuso. Vocês não têm noção do que eu escuto nas clínicas. E geralmente é assim, começa na infância. Geralmente começa na infância. E quando começa na infância, a criança ela começa a despertar. Porque eu falo, é a transferência de espírito que vai induzir a criança a despertar na área sexual. E aí o que, que ela vai começar a fazer? Ela vai para o amiguinho. Aí ela começa a despertar aquela curiosidade na área sexual, vai tocar na vida do amiguinho, contamina o amiguinho. Aí ela vai sozinha para o quarto e começa a praticar masturbação. Aí ela começa a ter interesse em questões de pornografia. E por aí vai. Entende? Se esfrega nas coisas. E lá vai embora. Então, é esse despertar. Ela desperta a vida sexual. Ela desperta de uma forma negativa, não é de uma forma positiva, né? Tem muita gente que acha, não, mas não sei o que. Não, gente, tudo tem um tempo para a nossa vida, né? A área sexual na nossa vida tem que ser ativada no casamento, né? E da forma certa, da forma correta, sem masturbação, sem pornografia, que isso traz julgo, peso e maldição para as nossas vidas, né? Então, não. Teve um caso, Fabi, eu vou colocar um adendo aqui. Teve um caso que eu peguei, que eu ouvi, não peguei a nível de clínica, mas foi uma pessoa que eu conheci na minha adolescência, juventude, mais para a fase da juventude, que foi assim. Tinha um cara que se achava o maioral do maioral, né, na área sexual, vamos colocar assim. E ele catou uma moça que trabalhou, né, uma moça que eu conhecia, e ele foi e abusou dela, né? Pegou ela, tal, teve o ato com ela de abuso. E o que que aconteceu? Ela ficou com aquela mágoa dentro dela. Ela ficou com aquela mágoa dentro dela, aquele negócio, porque ela não ficou muito brava, irada, e ele se achava muito, né? Como diz no ditado popular, e uma vez ela disse para mim, ele se achava o ás a nível sexual, vamos colocar assim, né? Porque eu tenho que ter muito cuidado para falar aqui. E aí o que que aconteceu? Aquela ferida, o que fez? Ela ativou ela. E aí ela bolou um plano dentro da mente dela. Ela ia se vingar dele. Mas olha só a vingança dela. O espírito que estava nele, que era de muita contaminação sexual, né, de tudo que ele fazia a nível sexual, pecados sexuais que ele cometia, passou para ela, só que na mente dela era vingança. E aí ela começou a se vamos colocar assim, a se profissionalizar na área. Sim. Né? Vamos colocar. Ela começou a ter cada vez mais e ela foi se aprimorando na área, como diz, né, o povo. Ela foi se aprimorar na área quando ela estava muito bem assim, a nível sexual, de saber de fazer de tudo e como fazer e tal, tá, lá. Ela marcou o encontro com ele. E aí foi aquele dia, né, que ela marcou e fez tudo. Aí diz ela que ele se apaixonou por ela, porque não tinha encontrado ainda uma mulher que fizesse o que ela fez com ele a nível sexual. E aí ele se apaixonou com ela e ela olhou, olha a vingança dela, gente. Isso é vingança? Eu não sei, né? A pessoa acha que se fere mais ainda. Ela olhou para ele e falou, não vou ficar com você. Essa é a minha vingança para com você. Porque um dia você tocou em mim. Então,
Aí ele ficava no pé dela, só que era uma pessoa, amado, que ela não tinha felicidade. Ela se vingou. Só que ela era depressiva, ela já tinha tomado vários remédios. Uma vez ela foi parar no hospital porque ela tentou, né, dar cabo da vida dela com remédios e tal. Ela já tinha chegado até parar no hospital, tiveram que fazer lavagem estomacal nela. Então, ela era uma pessoa, ela se vingou do jeito dela, que ela achou, porém, ela tinha problemas emocionais muito graves. Então, isso, quando eu escutei isso, era uma pessoa que eu conhecia. Eu fiquei assim, meio que chocada. Tipo assim, como que pode, né? Eu nunca mais esqueci esse caso. Então, assim, ele ativa, o abuso, ele ativa a pessoa na área sexual, por mais que ela não queira, por mais que aquilo traga feridas dentro dela, por conta da contaminação, da transferência de espírito, né? Ela começa a ser ativada de uma certa forma. Ou ela é ativada, ou ela é bloqueada. A maioria das vezes, a pessoa é ativada. Bom, pastora, existe abuso sexual conjugal? Existe. Pego. Também pego. Existe aquele homem que acha que tem que pegar a mulher à força, porque, afinal de contas, ela é esposa. E para ele, é assim, não é abuso. Porque, afinal de contas, ela é a esposa dele. Aquela mulher que não tem, sabe? Ela não tem nem o direito de falar não. Ele vai lá, pega ela à força. Né, ele não tem a paciência com a esposa e existe. Eu já peguei, amadinha, aí é complicado. É muito complicado, porque aí a mulher acha, ela se sente desconfortável, ela não fica bem emocionalmente, e às vezes ela se sente culpada, porque afinal de contas é uma obrigação dela conjugal com o marido, né? É uma obrigação dela conjugal com o marido. O marido, ele não percebe por quê? Porque na cabeça dele, tem alguns homens que infelizmente é assim. Na cabeça dele, ela é esposa e ela tem que fazer, pronto e acabou. Ele não quer saber. Não quer saber. Ele rompe, é o que eu te falei. Ele rompe com aquele limite. E aí, né, você vê muitos casos de mulheres que estão acabadas por conta de abuso sexual dentro do casamento. Então, é complicado, né? Lógico, você tem que ter uma vida ativa sexual dentro do teu casamento, mas com o padrão de Deus, com amor, com compreensão, né? A mulher também é complicado em algumas áreas. Tem que ver se você não tem algum trauma, algum bloqueio na área sexual para com o seu marido, porque tem mulheres que têm bloqueios. Tem mulheres que as questões espirituais já foi tanta porta aberta que aí quando casa, a mulher já não quer mais saber de nada. Então, por isso que é bom fazer uma clínica, é bom você conversar com uma autoridade na área para que você possa resolver essa questão sua com o seu cônjuge. Porém, não dá o livre-arbítrio do cônjuge a ter essa violência com a mulher nesse nível. É que tem maridos que são muito violentos, né? Sim, não tem aquele carinho, né? Porque a mulher, ela não... O ato em si, né? Precisa vir antes um carinho, um amor. E a pessoa vai se tornando frígida também, né? Ela vai desgostando de ter o ato com o marido, porque é uma pessoa violenta e que não respeita, né? A mulher, né? A vontade dela também. Sim, não respeita. Acontece bastante isso. É que na realidade, né, Fabiana? E outra, tem mulher que o marido é até bom, mas o problema está nela, como um bloqueio sexual, né? Aí tem que ver o que é. Lógico, né, gente? Você não vai se tratar como uma pessoa mundana. Pelo amor de Deus, né? Não vai, porque aí vai te ensinar coisas que não é para você fazer.
vai te aconselhar de forma indevida, que não é para você aconselhar. Então, assim, tem que ter alguém ali, um pastor, um libertador na área, para que você possa se aconselhar. Pelo amor de Deus, não vai se aconselhar com qualquer um que não vai dar certo, não. Você vai ficar, né? Você vai ter uns conselhos fora do padrão da palavra. Amém? Amém. Shalom, shalom, gente. A paz do Senhor para todas. A Shalom Lúcia, Leia Santos, Rosângela, Roneide, Radassa, Maria Helena, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos acompanhando nessa live. Que o Senhor venha abençoar. Peço para que vocês compartilhem essa live. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curte, né? Se inscreva, ative o sininho em todas, porque é edificante para a sua vida, é edificante para a vida de outras pessoas, de outras mulheres, e é mais entendimento para você, né? Verdade. Amém, Fabi? Bom, vamos dar continuidade aqui. Sim. E, pastor, existe algum tipo de relação entre abuso sexual e a homossexualidade? Sim. Sim. Existe. Tem gente que é assim, não é a maioria dos casos, tá? Mas Sim. tem casos que a gente já pegou. Igual, a gente conhece uma pessoa que ele era fruto, né? A pessoa fruto de abuso, né? Estupro. Violência sexual, né? A mãe dele foi violentada e engravidou dessa violência sexual. Né? Não era um abusador estranho. E a mãe não queria ter, porém, né, aquela coisa acabou tendo. Era um menino. Aí ela queria um menino, uma menina, veio um menino. Aí ela tratava o menino meio como menina. Só que disso, olha só, ele começou a ser abusado na infância por um homem. Já veio aquela perseguição, Veio como a perseguição. você já disse, né? Sim, perseguição espiritual. Sim. E aí, só que na adolescência, ele começou a ser abusado por outra pessoa. E aí, o que ele se tornou? Muita perseguição na área. Qual área? Homossexual. Ele começou a ter indícios de homossexual. E ele atrai pessoas homossexuais para ser amigos dele. Entende? Então, tem essa relação, sim. Outro casos que a gente pega, por exemplo, tem mulher que é abusada por um homem. E aí ela cria dentro. Aí é forma de bloqueios na mente, é formas de proteção, ou aversão, ou a pessoa cria aversão. Né? Cria aversão à figura masculina, porque na mente dela todos os homens não vai prestar, igual aquele que um dia tocou, abusou. E aí ela vai procurar conforto com a pessoa do mesmo sexo. De uma pessoa do mesmo sexo. Entende? Então tem isso, né? Tem gente que cria aversão do sexo oposto quando é abusado e fica com a pessoa do mesmo sexo. Ou ela é abusada por uma pessoa do mesmo sexo, e o espírito que ronda ali é aquele espírito, e ela começa a sair com pessoas do mesmo sexo porque ela foi abusada por uma pessoa do mesmo sexo. Transferências de espíritos. Não significa, amado, que a pessoa está endemoniada. Às vezes você vai orar a vida toda por imposição de mãos, a pessoa nunca vai ficar endemoniada. Sim. Por quê? São perseguições espirituais. O mundo espiritual vai trabalhar para que a própria pessoa caia naquilo. Ela vai ter a tentação daquilo. É como se fosse um espírito que rodeia, né, a pessoa. E vai induzir a pessoa a fazer aquilo. Ela vai ter essa... Igual, tem muita gente que não é tentada em outras áreas? Sim. A mesma coisa, a nível de tentação. A gente tem são 4 formas de, vamos colocar assim, de... Perseguição? Não. Ai, como que fala? Existem 4 formas dos demônios agirem na nossa vida.
Tá? 4 formas. Vamos colocar deles agirem. A primeira forma é a nível de tentação. Ele vai tentar. Você é muito tentado em determinada área. Nós estamos aqui falando sobre área sexual, abuso. Tem gente que vai ser tentado para abusar as pessoas, porque um dia ela já foi abusada. Geralmente, o abusador, ele já foi abusado. Geralmente é assim. Então, é ferida aberta que nunca foi curada. Ali entrou algo na vida da pessoa e a mesma ferida que um dia fizeram com ela, ela vai fazer com a outra pessoa. Geralmente, tá? Mais ou menos isso. Ou é perversão sexual mesmo. Tem pessoa que... Isso daí cabe também aquelas pessoas que têm... como chama? Que é viciada no sexo. Também, ninfomaníacas, né? Também, tá, não estou dizendo que é o padrão. Sim. Mas pode ser outras coisas. Às vezes as brechas familiares foram todas na área sexual e aquela pessoa vai ter aquela malignidade sexual. Tem gente que tem malignidade sexual, né? Que é o espírito. Aí você vê que são esses casos de abuso. Coisas de abuso e maldade. Sim. Mesmo. Aí tá, e a pessoa é o primeiro nível, que é o nível da tentação. O nível da tentação, você vai ser perseguido. É pecado? Não. É pecado você cair na tentação. Sim. É diferente. Tá? Você ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Tá. O segundo nível, né? De perseguição demoníaca. Vamos lá. É o nível da opressão. A pessoa, ela é opressa. Vem aquele monte assim em cima dela. É de fora para dentro. Ela não está endemoniada. Mas ela é cercada e rodeada. E aquilo vai oprimindo ela naquela situação. Né? Os demônios oprimem a pessoa. E tem o nível, que aí sim, é o nível de possessão. Mas o nível de possessão, a pessoa está incorporada, está lá manifestada, porém ela tem ainda a consciência, ela sabe que ela está endemoniada, ela sabe que ela está possessa, ela sabe, só que ela não consegue reagir, porque quem está dominando o corpo dela é aquele espírito, só que ela está consciente de tudo que está acontecendo ao redor dela. E tem o nível maior, que é o nível de dominação. O nível de dominação é o maior, porque é onde ela é possessa. Ela fica mesmo incorporada e ela não lembra de nada. Quando ela volta em si, ela olha, já fez um monte de coisa e não lembra o que aconteceu, porque o inimigo suspendeu a mente da pessoa. Então, são esses 4 níveis, vamos colocar assim, de perseguições demoníacas. Verdade. Para chegar num nível assim de dominação, demora, né? É muito pecado mesmo sexual para chegar nesse nível, né? Sim. Porque acha que as pessoas que aquela pessoa é promíscua, nossa, está endemoniada. Não. Existem essas fases aí e demora para chegar nesse nível aí. Demora. Já dá os sinais, já tem que buscar uma clínica. Ou a pessoa já veio do ocultismo, né? Verdade, aí já é uma coisa mais séria. Sim. Bom, o abuso, é possível uma pessoa ficar bloqueada sexual após o abuso? Isso pode afetar no casamento futuro? É possível a pessoa ficar bloqueada. É possível, sim. Sabe por que é possível a pessoa ficar? Dependendo da pessoa que for abusada, né? Ela, toda vez que ela for ter o ato, aquilo vai ser muito desconfortável para ela. Ela vai lembrar daquele abuso e vai transferir para o casamento dela. Fora que entra, né, esses espíritos na área sexual e eles podem ou aflorar a vida da pessoa na área sexual ou bloquear, fazendo com que a pessoa fique frígida. Pode trabalhar de 2 formas na vida da pessoa. Geralmente, quem fica bloqueado é porque se sente desconfortável com toques, com gestos, principalmente se fizer gestos igual. Então, teve situações, Fabi, que eu passei por abusos que, tipo assim, eu tive que romper muito para mim não ser uma pessoa bloqueada a nível de casamento.
para que Deus vinha trazer a minha cura. Mas tem algumas coisas que eu falo, isso aqui não, não faça isso. Não faça isso. Tem uma brincadeira que meu esposo faz, que você já viu ele fazendo com as crianças, que se chama do lambedote, né? Ele pega as crianças e lambe, mas meu esposo, gente, ele faz isso. Ele lambe a bochechinha, assim, do Dani, e fala pro Dani lamber a minha bochechinha também, né? Só que eu não gosto disso. Não, eu odeio, tipo assim, me sobe uma fúria muito grande. E eu falo, não faça isso, Daniel. Aí meu esposo dá risada. Tipo assim, só que ele não me desrespeita. É que porque para ele é uma forma de carinho. Ele entende aquilo como uma forma de carinho. Mas é na bochechinha, não é nada assim. É na bochechinha. Lambe a bochechinha da mamãe e tal, né? E o Dani vem, né? Falei, ó, mamãe, o cachorrinho. E faz, né? Só que, tipo assim, para mim já não funciona. Entendeu? Já não funciona. Hoje tá menos, vamos colocar assim, no início, vinha uma ira, uma raiva muito grande. Porque uma das formas de abuso que um dia eu tive foi um pouco disso. Não posso falar por detalhes por conta da live. Não posso explicar como que foi. Mas foi mais ou menos nesse sentido. Então, tipo assim, então a pessoa vai se retraindo, bloqueando, sobe uma raiva, uma ira, ela já não quer aquilo. Ela já toma aquilo como uma ofensa para o corpo dela. Por quê? Porque ela não é curada. Então, até Deus hoje eu sou curada. Hoje eu nem tenho mais problema com isso. Mas no começo eu tinha bastante, né? São as memórias que ficam, né? Do as abuso, memórias que você não aguenta. fica no subconsciente. Dá né? Fica no subconsciente. Então, é assim, aí a pessoa pode ter frieza por conta disso. Na hora ali, talvez um gesto, um toque, até um beijo em si. Que lembre, né? Que lembre alguma coisa. O ato em si que lembra. Sim. Então, assim, traz esses bloqueios, essas frigidez espiritual, bloqueios sexuais. Bom, pastora, o abuso sexual, ele impulsiona mulheres e homens para frequentar em casa de prostituição? Sim. Sim, impulsiona. Como eu te disse, tem gente que fica bloqueada. E tem gente que é ao contrário. E tem gente que é ao contrário. Tem gente que é ativada de uma forma exagerada, porque aí a transferência de espíritos, cada um age de uma forma. E aquela pessoa é impulsionada para ir para chutar o balde. Ela fala assim, agora eu vou chutar o balde. Né? Meu esposo uma vez catou um caso de uma mulher que ela foi abusada pelo próprio pai dela. Então, o que ela fez? Se meu pai, que é meu pai, me abusou, eu vou meter o pé na jaca. Então, ela se tornou prostituta, foi para casa de prostituição. Depois, lá na frente, ela abriu uma casa de prostituição. Entende? Tem gente que é assim. E tem gente que é ativada porque é ativada mesmo. Não é, vai embora. Começou, a porta abriu aqui, o inimigo entrou. E aí devasta a vida da pessoa nessa área. Bom, pastora, existem sinais de abuso sexual infantil ou adulto? Existe. Quais seriam, pastora? Os sinais de abuso sexual infantil ou em adulto. Um dos, né? Existem vários, Sim. Mas vamos colocar aqui os mais simples, né? Mudanças de comportamento. Você tem que reparar no comportamento da pessoa ou do seu filho. A pessoa era alegre, ficou triste. A pessoa era extrovertida, ficou introvertida. Excessos de raiva, de ira. Começou a ficar rebelde. Você não entende o porquê. Ah, mas é adolescente, mas é a fase. Não, tem coisa que não é fase. Você tem que ver como que era a essência da pessoa. A essência da pessoa mudou? Complicado. Comportamentos infantis repentinos, por exemplo, uma pessoa que é adulta
começou a se comportar mais com infantilidade, imaturidade. Tem que sondar. Ou até mesmo, né? O adolescente, né? Que não é mais criança, mas já está começando a crescer. Comportamentos infantis, sabe? Essa birrices, muita birra, teimosias. Isso também leva. Outra coisa, silêncio predominante. A pessoa começou a ficar muito em silêncio, se trancar em si mesma, não compartilhar. Isolamento. Isolamento. Vai averiguar, né? São alguns sinais, tá? Mudanças de hábitos súbitas. A pessoa tinha certos hábitos, mudou os hábitos dela, sabe? Não gosta mais de sair. Gostava de sair, agora não gosta mais. Gostava de ir em determinados lugares, não gosta mais. Gostava de certas pessoas e agora não gosta mais, de repente, sem motivo aparente. Começa a ir atrás disso daí, né? Vamos lá, peraí que eu tô... Comportamentos sexuais estranhos. É outro sintoma, tá? Outro sinal. Tá, você começou a ver que o comportamento sexual da pessoa tá esquisito. Ou tá exagerado. Ela começou a fazer coisas que antes ela não fazia. Começou a despertar. Aquela menina, né? Começou a usar umas roupas mais provocantes. E antes ela não era assim. Ou começou a cobrir demais o corpo. Começou a se maquiar também exageradamente. Ou começou a se maquiar exageradamente, ou não, ela era vaidosa e agora ela não é mais. Como naquele caso que eu te falei da obesidade. Sim. Então, assim, começa a haver traumatismos físicos, né? Começa a ver. A pessoa está se martirizando. Começa a se cortar, né? Se cortar, se arranhar, quebrar os cabelos, se beliscar, ficar com ansiedade. Coisas assim que antes a pessoa não tinha, sabe? Ficar com tiques nervoso. Às vezes pode estar relacionado a questões de abusos, entende? Também tem comportamentos, né, quando é criança, que, tipo assim, que geralmente é próximo da família, né, que é abusada. E começa a não querer ir em tal certo lugar onde possa estar o abusador. Sim. Começa a ficar nervosa e fala, não quero, grita. Então, mães, tem que ficar atenta com isso. Isso daí, a gente sempre tem que prestar atenção nessas coisas, né? Sim, isso é verdade, Fabi. Bom, pode haver alguma ativação de orfandade paterna ou materna devido ao abuso? Sim, pode haver. A pessoa pode... Sabe por que pode haver uma ativação de orfandade? Não é que a pessoa é órfã. Pode ser que ela seja órfã ou não, mas não necessariamente, né? Mas ela vai se sentir órfã. Porque a partir do momento, vamos lá, que uma criança é tocada, ou um adolescente, né, é tocado de uma forma indevida na área sexual, a primeira coisa que vem na mente dela, por que que meus pais não me protegeram? Ela se sente aquela orfandade paterna e materna, porque ela não conseguiu ver a proteção dos pais. Ela não conseguiu ver aquele zelo dos pais para com a vida dela. E muitas vezes os pais não viram, os pais não souberam, os pais não investigaram. Viu até que teve um certo mudança de comportamento, mas não se importaram com aquilo. Entende? Esse negócio de proteção é sério, gente. Então dá aquela sensação de orfandade. De que você é órfão, de que não tem pai e mãe, porque ninguém te protegeu, ninguém viu, né? Eu tenho uma conhecida minha que ela sofreu abuso, né? Quando ela era mais nova, né? E realmente é isso, porque foi um tio dela, né? Que molestou ela. E ela falou,
né? Tem umas que não falam, mas ela falou. E ninguém acreditou nela. Imagine como isso daí afetou a vida dela até a idade adulta, até no casamento, porque ela se sentiu desprotegida tanto pelo pai como pela mãe. Ninguém acreditou. A família acusou ela, não. Ela deve ter, tipo, como é que chama? Induzido, né, a isso, alguma coisa, imagina. Ninguém acreditou nela, assim. E isso daí criou uma ferida na vida dela, né? Sim, isso. é complicado, né? Existe abuso de crianças em crianças? Nesse caso, que os pais devem... O que os pais devem fazer nesse caso? É igual eu te disse, né? Às vezes a criança é abusada aqui ou ela é ativada muito cedo na área sexual. Tem criança que não é abusada, tem criança que é ativada na área sexual muito cedo, porque é um espírito que persegue e tal. Sim. Ou são pecados sexuais do pai, ou é descuido dos pais, ou cresceu naquele ambiente já sexualizado, porque tem criança que cresce nesse ambiente, né, de contaminação sexual, entende? Então, nesse caso, o que acontece? Essa criança que já é mais sexualizada, vamos colocar assim, ela vai tocar na outra criança, porque criança é curiosa, né? Sim. Criança, ela repete aquilo que ela vê. Criança, ela é uma esponja, ela suga aquilo que ela vê, aquilo que um dia ela recebe no corpo, na alma e no espírito, ela suga e vai passar para a vida da outra pessoa. E aí vai tocar na vida. Igual você já viu aquela família, que a família inteira teve um passado sexual bem ativo, agora teve filhos, agora elas querem que os filhos sejam santinhos, sendo que elas não foram. Sim. E aí a criança, muitas das vezes, ela nem tem muito entendimento, ela vai começar a ter esses despertar na área sexual e vai começar a tocar em outra criança. Nesse caso, os pais têm que ter atento. Pegou o seu filho com alguma questão na área sexual, não briga, não bate, não vai adiantar. Você tem que perguntar para ele, você vai ter que investigar o seu filho. Filho, por que você está com essa atitude? Quem despertou isso para você? Alguém te ensinou? Aonde você viu? Com quem que você aprendeu? Aí você vai investigar. Às vezes ele vai falar, mamãe, aprendi com tal pessoa, foi fulano. Ele vai se fechar. Há momentos, você tem que deixar a criança segura e confiante para se abrir com você. Não, a mamãe não vai brigar. A mamãe só quer saber com quem você está aprendendo essas coisas, para a mamãe te entender. O porquê você está tendo essa atitude, por que está dessa forma, dessa maneira. Então, assim, converse com a sua... Não briga, já não sai gritando ou brigando. Menino, isso não pode! A maioria do erro dos pais é assim, falar que não pode, não pode, não pode, não explicar o porquê. Por que não pode? Lógico, tem coisa que você não vai falar abertamente com o seu filho. Não dá para não despertar ainda mais. Só que você vai chegar nele de pouquinho, falar, filho, por que você teve essa atitude? Quem te ensinou? Você viu a mamãe e o papai fazendo alguma coisa? Você viu alguém? Foi alguém que falou algo para vocês? Então, você vai investigar e vai ficar de olho no seu filho. Os comportamentos dele, como que ele brinca, como que ele se porta com outras crianças. E você vai pegando essas coisas para poder ministrar a vida do teu filho, da criança. E o que fazer? Assim, quando a criança, que às vezes a criança que pratica esse abuso, né, entre aspas, mas que nunca foi abusada, mas que vive num lar liberal, o qual ela já presenciou o pai e a mãe tendo um ato, ou o pai e a mãe pelados na frente dela, e aquela curiosidade fez com que ela tocasse outra criança. Existe isso também, né?
Existe isso. Os pais, então, eles têm que ter uma postura perante Sim. os filhos, né? Você sabe, a gente ensina que os filhos não devem se trocar na frente, os pais não devem se trocar na frente dos filhos, tomar banho perto dos filhos, sair, né? De roupa íntima na frente dos filhos, porque tira o senso de pudor da criança, desperta a criança, gera curiosidade. Não beijar na boca dos filhos. Tem pai que, em forma de carinho, beija na boca dos filhos. Sim. Gente, não faça isso. Você tira o senso de pudor da criança. Amanhã ou depois, um abusador chega na criança, beija a boca dela, ela vai achar normal e vai achar uma forma de carinho. Porque, afinal de contas, meu pai é assim, minha mãe é assim Sim. comigo. E aí tá assim, Não vai ó. achar estranho, né? Não vai achar isso aí, não vai ter aquele senso de limite. E o cuidado na hora do sexo, Sim, né? os também. pais ficam nus na frente dos filhos ou com roupa íntima. Uma outra pessoa de fora vai ficar na frente do seu filho. Tira o senso de pudor, de proteção, de limitação. É onde o inimigo vai implantando as coisas dele na criança. Então, não, os pais têm que ter comportamentos de respeito, de limite. Não pode passar os limites. É, porque os filhos imitam os pais, né? Os também. filhos imitam os pais. É verdade. Existe algum espírito de inércia nos pais? No caso de um abuso sexual? Geralmente tem, né? Tem pai ou mãe que o filho é abusado quando o filho conta, né? Ele não faz nada, ou não acredita. Eu acho que isso daí deve ser um espírito que trabalha na vida dos pais, não é possível. Porque aí o pai não faz nada, fica inerte, não consegue confrontar, afrontar quem tocou na vida da criança, né? Ou do adolescente. Então, deve ser um espírito que paralisa a pessoa, né? Pode ser mesmo. Entende? Pode ser. Entende? O pai, pelo menos, tinha que ficar indignado e falar, não, nos meus filhos você não vai tocar, não. Por que você fez isso? Né? Lógico que tem casos e casos, mas geralmente tem que dar parte, geralmente os pais têm que se movimentar. É que tem pais que nem se preocupam. O filho Não. sai ou deixa dormir na casa de um coleguinha, não investiga, não procura saber. Tem pais que, tipo, não se preocupa com essas coisas. E no mundo que está hoje, está cada vez mais acontecendo mais esses abusos. Sim. Né? Acontece. E é complicado, né? Quando os filhos se sentem não amados, desprotegidos, os filhos se sentem desvalorizados, os filhos se sentem... Ou pode até gerar culpa, né, nos filhos. Né? E tem pai que culpa os filhos, a culpa é sua. Porque você que deve ter insinuado alguma coisa. É que nem que aconteceu com a minha amiga, que ainda colocaram a culpa nela. Sim, aí é complicado. É verdade. Bom, é verdade que existe demônios chamados incumbos e sucubos que abusam de pessoas à noite? Existe. São espíritos sexuais que vêm, né, para as pessoas à noite. Aí eles podem se manifestar através dos sonhos, onde a pessoa tem sonhos, tendo atos sexuais, né? Um espírito é feminino, o outro é masculino, né? Para tocar e contaminar a pessoa na área sexual. Ou eu já peguei casos da pessoa estar acordada e a entidade se manifestar para ela e ela ter ato ali com a entidade. Às vezes vê, às vezes não vê, às vezes só sente e tem todas as sensações de um ato sexual. Então, isso é real, é verídico. Eu pego bastante. Isso? Eu pego bastante nas clínicas e é muito complicado. As pessoas, elas têm muitas visitações noturnas. Tem pessoas que têm esses atos e acordam assim, né? Daquele jeito, né? Que nem precisa falar. Mas por conta do ato sexual espiritual que teve lá com aqueles demônios, né? Sim. Aí é complicado. Complicado, tem que estar atento a esses sinais e estar buscando uma libertação aí. Bom,
Quais as implicações do abuso sexual? As implicações, Fabi, tem É. várias, né? Tem várias implicações. Vamos lá. Deixa eu. As consequências, né? Desse... Tem muitas, né? Tem a destruição da figura de autoridade, do pai, da mãe, do tutor. Quando quando o abuso é praticado por essas pessoas que representam a autoridade na vida da criança, isso há uma destruição dessa figura de autoridade. Igual, por exemplo, pais que abusam das filhas, é desconstruído nela a figura de autoridade paterna. Entendeu? Ela não crê em paternidade. É muito difícil quando uma pessoa dessa se converte, porque remeter a figura de Deus como pai na vida dela. Porque ela tem a figura da paternidade desconstruída, porque o pai abusou dela. Então tem essa destruição, desconfiguração. Entende? Ela perde aquele senso daquela autoridade, ela não tem. Isso afeta a fé em Deus? Afeta a fé em Deus. Às vezes a pessoa tem a fé em Deus como Deus. Sim. Mas ela não consegue receber o amor de Deus como pai. Como um pai que cuida de um filho. Porque, afinal de contas, ela como filha, ela não recebeu aquela paternidade, aquele amor de pai para com o filho genuíno, verdadeiro, sem maldade, sem malícia. Então, na realidade, ela até serve a Deus, mas não como pai. Como um Senhor, como um Deus, que ela tem que fazer ritos, ritualizações, que ela tem que obedecer, que ela tem que, né, pagar penitência, algo do tipo. Aí fica mais de forma religiosa mesmo, não? A forma mais religiosa. Ela destrói as consequências do abuso sexual. O abuso sexual, ela destrói a confiança e a dignidade do ser humano. Ele se sente degradado e humilhado. Então, destrói a confiança, se torna uma pessoa insegura, se torna uma pessoa humilhada. A autoestima dela é muito baixa. Ela acha que tem coisas que na vida dela ela não se sente bem para fazer. Ela não se sente uma pessoa digna de estar no meio de determinadas pessoas. Destrói isso. Se sente suja também, Se sente suja. Traz confusão sobre os seus sentimentos. A pessoa fica muito confusa sobre os sentimentos dela. Ela não sabe o que ela sente de verdade. Ela não sabe se ela ama, se ela odeia. Ela não sabe discernir os sentimentos dela. Ela escraviza a vergonha não saudável. Então, ela é uma pessoa envergonhada ao extremo, que é uma vergonha que não é saudável. A pessoa se envergonha de tudo. Por quê? Porque um dia ela foi envergonhada. Entende? Outra consequência, sexualidade acentuada, desenfreada. Um abuso sexual pode destruir a pessoa a nível sexual, onde, igual eu te falei, tem gente que é bloqueada, mas tem gente que é aflorada. E aí vai para prostituição, para promiscuidade. Até de uma forma como revolta mesmo. Como revolta, ela chuta o balde, igual aquela menina que eu te falei. Chutou o balde e foi mesmo. Já que me tocaram mesmo, vou meter o pé na jaca, né? Vamos colocar assim. Formas erradas de compensar a dor do abuso. Quais são as formas erradas de compensar a dor do abuso? Como eu disse, compulsão alimentar, automutilação, entende? Ela quer compensar agradando as pessoas que gostam dela. Ela quer ser aceita de qualquer forma por outras pessoas, porque, como eu te disse, a dignidade dela já foi embora. Porque pensa só, uma pessoa te abusou. O que vai embora? Sua dignidade vai embora. Sua dignidade indo embora tem várias consequências, né? Confunde o seu papel na família. Normalmente isso é em casos de incesto. Sim. Né? Em casos de incesto, pai para com filha. E aí confunde o papel na família. Né? Ela não tem posição mais de filha, ela tem uma posição mais de uma mulher, mais de alguém assim, mais de
de autoridade, aí já começa aquela pessoa a ser autoritária, ser arrogante, agressiva. Ela se torna uma pessoa sem identidade à parte de ser sexual. Uma pessoa que é abusada, ela pode perder a identidade dela sexual. Como seria isso? Não saber quem ela é. Se ela é uma menina, se ela é um menino. Sim, entendi. Eu sou o que eu quero ser. Entende, tá? Essas loucuras aí. Sim. Então, pode ser isso. Não estou falando do que é. Mas pode acontecer e eu já peguei casos que aconteceram assim. Outra consequência, abre portas das emoções para atividades de espíritos malignos. Por exemplo, abre portas para ira, ódio, mentira. Abre portas de morte, de prostituição. Portas de morte. Tem gente que se mata. Tem gente que vai lá e mata o outro. Abre portas de ira, a pessoa abusada, tem pessoas que é abusada, ela fica uma pessoa irada, nervosa, porque ela quer descontar. Sim. Né? Nas pessoas, sobe. Né? Mentira, começa a mentir de uma maneira desenfreada para as pessoas, ou vai para a hora da prostituição. Né? Então, esses são uma das consequências, né? Se sente, ela é uma pessoa que a autoestima dela é muito assim para baixo. Ela é uma pessoa que começa a ser culpada por tudo. Tem gente que vai para o lado da culpa. Tudo que acontece é culpa minha. Se um dia eu fui abusada, a culpa foi minha. Se alguém me fez mal, a culpa eu que fiz algo de errado. Então ela se sente uma pessoa muito inferiorizada. Sim. Muito inferior. Você viu, a Roneide falou aqui, é verdade, eu sei de uma pessoa que foi abusada pelo pai e não é uma pessoa completa, não tem confiança, é insegura e tem traição no casamento. Então, Verdade. São tudo questões de consequências de abuso. Verdade. Por quê? Porque ela acha que é aquilo que ela merece, traição no casamento. Porque ela recebeu algo ruim na vida dela, a nível de parte sexual, e ela acha que ela merece ter uma vida assim, até conjugal. Que ela não tem problema a outra pessoa trair ela, porque afinal de contas ela se desvaloriza. Ela não tem uma identidade firmada. Ela não sabe quem ela é. Entende? Tem pessoas que nem sabem ter o prazer, né, num ato sexual não, com o marido, né? Ela perde tudo. Ela às vezes perde o senso, né? Verdade. Então é complicado. E pastora, como ativar o processo de cura do abuso sexual? A primeira de todas, né? Quebrar o silêncio. Confessai, como diz lá em Tiago, confessai os seus pecados um para com os outros, para que sejais curados. Para mim ser curada, eu tenho que confessar. Eu tenho que colocar para fora. Lógico, você não vai confessar para qualquer pessoa. É uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo que vai poder te orientar e te ajudar. Mas o primeiro passo, quebrar o silêncio e compartilhar aquilo que você passou, né? E é difícil essa parte porque tem pessoas que geralmente que é abusada e elas têm medo, né? Porque o abusador, ele coloca terror na pessoa, né? Ameaça de morte, de tudo, né? Gente, olha, o espírito do abusador, ele é o seguinte, tá? Ele torna o culpado por inocente e o inocente como culpado. Entende? Tem que ter muito cuidado, porque é um espírito que age nessa questão do abuso, que a vítima se torna culpado e o culpado se torna vítima. Não, mas não fiz nada. E a outra pessoa se sente culpado. Poxa vida, então fui eu que fiz alguma coisa para ele poder fazer aquilo comigo. Fui eu que insinuei, fui eu que não sei o quê. Então, você tem que quebrar esse silêncio, compartilhar
aquilo que você passou, os segredos que envolvem esse abuso, como foi. Outra coisa, você tem que expressar os seus verdadeiros sentimentos, como que você se sente, como você sentiu, o que você está sentindo no momento que você está falando sobre aquilo. Você tem que colocar para fora, expressar os verdadeiros sentimentos, descobrir os mecanismos de defesas que você tem usado. Porque aí a pessoa entra no mecanismo de defesa quando ela é abusada, né? Aí tem diversas coisas o mecanismo de defesa. Um deles é negar. Não fui abusada. Acho que a culpa foi minha mesmo. Não, acho que eu que devo ter vacilado. Negar. Outra coisa, comer, foi o que eu falei. Compulsivamente, né? Comer compulsivamente. Dormir. Tem gente que foge como mecanismo de defesa. Ela vai fugir da situação e vai dormir em excesso. Entende? Tem gente que não vai ficar no meio de ninguém. Ela vai querer desaparecer. Verdade. Ficar sozinha. Qual que foi o mecanismo de defesa que você implantou sobre a sua vida em relação a essas questões do abuso? Ficar sozinha? Dormir? Comer? Se isolar? Qual foi? Tá, você tem que descobrir qual foi o mecanismo de defesa que você tem usado. Responsabilizar-se por sua atitude com pessoas do mesmo sexo ou sexo oposto com Deus, com sexo e com o agressor. Então, você tem que olhar para suas atitudes depois que você foi abusado. Qual tem sido a sua atitude para com o sexo oposto ou do mesmo sexo do agressor? Será que você tem sido ríspido com pessoas do sexo que te agrediu? Você tem que se responsabilizar por isso. Porque não é porque uma pessoa te tocou, por exemplo, não é porque um pai te tocou que todos os pais são iguais. Não é porque o homem, uma pessoa da figura masculina, abusou de você que os outros também vão abusar. Então você não pode, você tem que se responsabilizar nisso daí. Não fazer com que todas as pessoas sejam culpadas por isso. Você não é culpada, mas os outros também não são. Entende? Culpar a e Deus, nem né? Culpar a Deus. Porque às vezes a gente quer culpar a Deus por aquilo, né? Responder da maneira certa. Então você tem que responder tudo isso que eu estou te falando da maneira certa. Quando, como confessar, quebrar o silêncio, expressar, responder os mecanismos de defesa, ser sincero com você. Seja sincero com você. Olha para dentro de você. Pastora, mais dói olhar para dentro de mim mesma e mexer em tudo isso. Gente, mas é como diz lá, Deus disse, né? Lá na palavra de Jó, ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Sim. Não é que Deus faz a ferida. Ele vai fazer a ferida num que sentido? Ele quer que você mexa na sua ferida, porque aí ele vai, né? Mexer na ferida para que ele possa curar essa ferida que foi causada dentro de você. É verdade, porque uma ferida, para ela ser curada, uma ferida, né, parafraseando, você tem que apertar e tirar o carnegão dela. Sim. Tá, tirar aquele pus, e é isso, tem que tirar toda a sujeira, tem que colocar tudo para fora, mesmo que te doa, porque depois vai te trazer até um alívio quando a gente coloca para fora. Tudo que a gente está sentindo se torna até um alívio, né? Isso é importante. Outra coisa, você tem que descobrir a sua identidade como uma pessoa digna. Você é uma pessoa digna. Não é porque alguém te tocou indevidamente que você não seja. O problema é da pessoa que te tocou, não seu. Você tem que descobrir essa dignidade dentro de você. Você tem que começar a se sentir completa como ser humano. Capaz de amar o próximo e capaz de receber amor. Porque tem gente que se bloqueia tanto que ela não sabe receber amor. Ela não sabe dar amor e nem receber.
Tem dificuldade. Tem dificuldades. Então, não, você tem que começar e se permita descobrir sua identidade, ser digna, ser uma pessoa completa, se permita alguém te amar, se permita amar também. Entende? Compartilhar honestamente com Deus e pelo menos mais uma pessoa e identificar as suas áreas que precisam de cura. Compartilha com Deus. Seja sincero com Deus. Quando eu estava na minha fase de cura e de libertação, Fabi, tinha coisas que eu não sabia muito falar com Deus. Eu dobrava o meu joelho e eu falava para ele assim: Senhor, cura. Arranque isso daqui, eu tenho dor, vergonha. Eu me sentia culpada por tudo. Me senti uma pessoa infeliz, indigna, menosprezada. Eu achava que todo mundo tinha que pisar em mim mesmo, porque era isso que eu merecia. E não é verdade. Deus tem a plenitude dele para a sua vida. E muitas vezes eu não sabia orar, né? E aí eu teve um louvor, gente, que é um dos louvores. Eu tenho vários louvores da minha vida, alguns específicos, mas um que eu mais orava no meu quarto de oração era aquele da Raíssa Ravel, Nasceu de Novo, que eu cantava assim: na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. Quero que eu orava para Deus: apague esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, aí eu falava: Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Eu queria a minha alma pura novamente, porque um dia ela foi contaminada. Eu queria a minha essência de volta, porque um dia ela foi roubada. E eu falava para Deus: Deus, me perdoa. Às vezes eu pedia perdão, me sentia culpada e pedia perdão por algo que não fui eu que fiz. Mas dentro disso o Senhor foi limpando o meu coração. Ele foi tirando, arrancando as raízes, as tristezas. Então compartilha, seja honesto com Deus. Fala: Deus, está doendo, está ferendo, tá ruim. Eu não aguento mais carregar esse peso, Senhor. Arranca de dentro de mim. Procure uma ajuda de um libertador, de um pastor que vai realmente poder te ajudar nessa área, que vai poder te orientar dessa forma. Faça isso. Outra coisa, perdoar a si mesmo. Perdoa a si mesmo. Porque muitas vezes nós carregamos tanta culpa dentro de nós e a gente não quer se perdoar. Por que eu permiti alguém me tocar? Por que eu fui em tal lugar? Porque eu estava lá naquele horário. Por que eu não fiz isso? Por que eu não me blindei? Gente, a culpa não é sua. Perdoe a si mesmo. E por último, gente, o mais primordial: perdoe o ofensor, o abusador. Pastora, mas como que eu vou perdoar alguém que me tocou de uma forma indevida? Quando você não perdoa essa pessoa, você carrega ela todos os dias dentro de você. Não se permita. Perdoe ele. Fala: Senhor, olha, libero perdão para fulano de tal. Libero a vida dele no mundo espiritual, declara a cura, declara a salvação, declaro ele livre. Perdoe e perdoe, que você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, dentro de você, arrancar essas... Mas pastora, eu não sinto de perdoar. Gente, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido pela fé. Crie, por isto falei. É pela fé. Eu libero a palavra.
E vai confessando até o seu coração tirar esse peso. Se todos os dias você tem que ir para a presença do Senhor, Senhor, eu libero perdão para fulano de tal por conta disso, porque ele me tocou assim, porque ele me tocou assado. Senhor, eu libero perdão para fulano de tal, por isso, até você sentir no seu coração que você está livre. Mas perdão é posicionamento, é confissão, é falar, é verbalizar no mundo espiritual, para que o mundo espiritual possa ouvir e para que Deus possa arrancar de dentro de você essas raízes do abuso, essas rejeições, essa baixa autoestima baixa de dentro de você, essa insegurança. Deus quer tirar de dentro de você esses gatilhos que você tem, esses bloqueios, essa promiscuidade. Deus quer te dar a identidade dele para você. Sabe qual é a identidade do Senhor para a sua vida? Que você é filho amado dele, Cordeiro de Cristo Jesus. E que você é muito querido e muito amado. E que Deus tem uma vida de bênção para você. Como Deus disse lá em Jeremias, eu é que sei que tenho pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus, ele tem para nós pensamentos de paz, de amor, de bênção, e não esses pensamentos malignos, não essas questões malignas. Deus, ele quer nos abraçar, ele quer te abraçar, ele quer arrancar todas as nossas feridas, trazer cura até as feridas. E eu, como uma pessoa que já passei por muitos processos na minha vida, no nome de Jesus, eu declaro essa cura do Senhor sobre a sua vida. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Um dia eu recebi essa cura e essa graça. Outra questão que pode trazer, Fabi, sobre o abusador, é uma pessoa entrar em depressão profunda. Sim. Eu entrei em depressão profunda. Deus quer te arrancar desse fundo de poço, porque muitas vezes eu estava lá. No nome de Jesus, arranca. Deus quer te tirar desse fundo de poço, desse lamaçal, que você se afogou lá embaixo. E que muitas vezes, amada, a minha oração foi essa: Jesus, eu estou no fundo do poço, atolada até a lama, só tá a cara assim para fora, que era assim que eu me sentia. E não tem, Senhor, uma corda, não vejo uma luz assim no final do túnel, não tem uma escada, não tem ninguém para me puxar daqui. Como que eu vou sair daqui, Jesus? Eu morri dentro de mim mesma, estando viva. Eu morri dentro de mim. Mas sabe quem pode dar a vida, Fabi? Jesus. Só Jesus pode trazer cura para você, minha irmã, que passou por isso. É só Ele, porque Ele tem uma água cristalina que jorra do trono dele para você. É uma água que você nunca mais vai sentir sede, né? E só Ele pode curar, porque o abuso, as feridas do abuso, ela não só cura pelo lado psicológico, ela vai muito mais além, é espiritual. Por isso que tem pessoas abusadas, procura, né, o psicólogo ajuda, mas ela nunca é curada profundamente. E essa cura é só Jesus que tem. Então entrega a sua vida para Jesus, permita-se ser curada. Em nome de Jesus. Permita-se, porque Ele tem cura para você. Em nome de Jesus, toma posse dessa cura neste dia, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele é poderoso. Ele te tira, estende as suas mãos, te tira do fundo do poço. Ele cura as suas feridas. Então receba a cura do Senhor sobre a sua vida. Amém. Receba a cura no teu interior, na tua alma. Deus tem uma vida, como diz a palavra dele, vida em abundância. Hoje quem olha para mim, né, Fabi? Sim. Diz? Não. Hoje o pessoal me vê que sorri à toa. Ninguém sempre diz. Tá sorrindo. Ninguém diz, amado. Mas uma pessoa, né? Eu tentei me matar 3 vezes já. Quem assistiu meu testemunho sabe. Gente.
Só que Deus traz vida, amado. Não existe mais morte, não existe mais dor. A dor, ela é curada. Eu não tenho amnésia, mas a dor, ela é curada. E Deus nos restaura por completo. Deus Sim. restaura a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos e até restaura a nossa vida sexual, no nome de Jesus. É verdade, porque quando você é curada, você tem a lembrança, mas aquela lembrança não te causa mais Não dor. causa mais dor. Quando essa lembrança não te causar mais dor, aí você está curada. Amém? No nosso ministério, aqui é um ministério de cura, de libertação. Eu queria que a pastora falasse um pouco das clínicas que tem aqui no ministério. Sim, nós temos as clínicas, né? Você que precisa de ajuda, fazemos clínicas de cura, de libertação, de restauração. Entre em contato com o suporte, a Andresa, né? O Moisés vai postar aí para nós. Pede para a Andresa postar para mim. No nome de Jesus, pede para a Andresa colocar lá no chat, aqui no chat, o contato dela. Então, você que quer uma clínica, entre em contato com a secretária da igreja, a Andresa. Nós fazemos esse trabalho de cura, de libertação, no nome de Jesus, né? Amém. Esses atendimentos. Espírito Santo, venha te tocar. Também temos a Escola Shemitah, que é a escola de libertação, a Escola Nevoá, que é a escola profética. Temos aí as redes sociais, nós temos bastante conteúdo, temos as lives de ensino que o pastor Rogério dá na rede social dele, do pastor Rogério Zaite. Temos aqui o nosso canal do Zaite Cast, que também tem bastante conteúdo, né, Fabi? Sim. Tem, então siga as nossas redes sociais, compartilha, venha, né? E essa live também compartilha com alguém que precisa ouvir, compartilha com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu colega, no nome de Jesus. E fica ligadinho aí, que toda sexta-feira tem um assunto novo aqui no programa das Mulheres Virtuosas. Nós vamos falar de tudo aqui, Sim. tá, amados? Desde sexualidade, a filhos, a vida pessoal da mulher, Vida profissional, financeira. vida financeira. Então, eu gostaria que vocês também, na sexta-feira de manhã, nos ajudassem, né? Nos ajudasse a compartilhar, a levantar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui para edificar vidas. O nosso propósito é edificar vida. Quanto mais pessoas você nos ajudar a impulsionar esse trabalho, mais vidas serão alcançadas. Mais mulheres, mais casa, mais filhos, mais família vão ser alcançadas. É verdade. No nome de Jesus. Porque tem gente que fica em casa, pessoas que sofreram abuso, que se isola e ela fica mais online. Quantas pessoas podem ser alcançadas por uma live dessa? Sim, né? verdade. E pode encontrar o caminho da cura, né, irmã? Então você compartilha aí. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco nessa manhã. Muito obrigado por vocês estarem conosco, nos ajudando. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Às 13 horas o pastor estará na live dele, no canal do Rogério Zaite. Estamos nessa série de libertação, né? Hoje também, apesar de falarmos sobre o abuso sexual, é uma libertação Sim. também, né, Fabi? Sim. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. Shalom, shalom. Eu declaro a glória do Senhor sobre a vida de vocês, a cura do Senhor. Declaro bênção sem medidas e vida em abundância, no nome Amém. de Jesus. Shalom, irmãs. Obrigada, pessoal que ouviu essa live. Que você venha tomar posse das palavras liberadas de cura aqui. E que você fique ligadinha toda sexta-feira, tem um assunto novo. E se vocês quiserem saber sobre as clínicas, vai ser postado aí, né? Para vocês estarem procurando suporte e marcando aí, quem sabe, né? Mas eu declaro a cura e a libertação na vida de cada uma, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, um fim de semana, né, abençoado, em nome de Jesus. Shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe.